CGT vai falar sobre o projeto de modernização da usina hidrelétrica de Ilha Solteira e Jupiá, as lições aprendidas, e o nosso palestrante é o Jorge Okawa, diretor de engenharia. Tudo bem, Jorge? Tudo bem. Boa apresentação aí para você. Obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ricardo Brito, eu trabalho na CTG, né? O Jorge Okawa, ele não pôde vir ao evento, eu recebi esse convite para representá-lo e representar a CTG, para falar um pouco sobre o projeto de modernização das usinas hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira, e mais específico sobre o nosso processo de lições aprendidas da primeira fase desse projeto. É um orgulho estar aqui falando desse projeto para vocês, né? Quando eu recebi esse convite, né, para representar o Jorge Okawa e a CTG aqui nesse evento, eu tive isso como um presente de aniversário. Hoje é o dia do meu aniversário, então eu fiquei muito feliz em poder celebrar isso com vocês, né? Eu sou engenheiro mecânico de formação, né? Sou administrador de empresas também, especializado em gestão de projetos. Eu sou gerente do PMO da CTG, né, para os projetos CAPEX, os projetos de investimento. E eu vou começar a falar um pouco dos desafios que nós tivemos nessa primeira etapa do projeto e dessas lições que nós aprendemos, né, e estamos já aplicando para a segunda fase e aplicaremos para as outras fases dessa modernização. Vou falar um pouco do contexto da modernização. Essas duas hidrelétricas, elas foram construídas na década de 70, são usinas que são essenciais para o sistema elétrico brasileiro. Elas juntas, né, na década de 70, elas formavam um complexo chamado Complexo Urubupungá. Elas somadas têm 5 gigawatts de geração de energia, né, de capacidade instalada. Na década de 60 e 70, houve um boom de construção de hidrelétricas no Brasil. E essas hidrelétricas hoje, elas estão operando há mais de 30 anos, né? Então, os ativos, 45%, 50% das hidrelétricas do Brasil hoje necessitam de um processo de reforma e modernização, devido ao tempo de vida útil dos ativos, né? E Jupiá e Ilha Solteira, elas são usinas que estão nesse cenário, né? A CTG Brasil, ela iniciou a concessão, ela ganhou a concessão dessas usinas em 2016, né? E logo no início da concessão, né, foi identificada a necessidade de reforma, né, de modo a garantir confiabilidade das operações e a disponibilidade da usina, né, para confiabilidade do sistema elétrico brasileiro. Esse projeto de modernização é um projeto pioneiro no Brasil, né, dada a sua complexidade, né, e os aspectos que envolvem esse projeto, né? Por exemplo, nós estamos hoje trabalhando com a reforma de 2 unidades geradoras em cada hidrelétrica, né? Isso é um marco na área de modernização de usinas hidrelétricas. Essas usinas, né, como eu falei no slide anterior, elas estão operando há mais de 40 anos, né? Então, alguns sistemas, principalmente sistemas elétricos, sistemas de automação, eles precisam ser modernizados, né? Nós temos ainda coleta de dados de forma analógica, né, com o operador indo lá na frente do instrumento e anotando dados para depois fazer uma avaliação. Então, esse projeto visa, né, automatizar todo esse processo, tornando, sim, mais confiável, né, e mais produtiva a manutenção e a operação desses ativos, né? Nós recebemos também uma equipe chinesa, né, para nos apoiar na execução desse projeto. Então, na diretoria de engenharia e CAPEX, nós temos 10 engenheiros chineses, né, que trouxeram muita experiência, né? O parque hidrelétrico na China, ele é mais novo que o parque hidrelétrico no Brasil, né? E esses chineses têm muita experiência com construção de usinas novas, né? E eles trouxeram realmente bastante conhecimento e agregaram muito ao nosso time aqui de engenharia aqui no Brasil.
We understand that we should commit ourselves to the long-term concession so that continuous capex investment in these two power plants will be necessary to have very good, smooth operation in the future years, the whole concession period. We commit ourselves by invest a lot, billions of reais into these power plants. A modernização é necessária em função do estado dos ativos que nós encontramos aqui na usina. Os ativos já estavam em final de vida útil e era necessário uma grande modernização para fazer frente aos 30 anos de concessão que a CTG ainda tem. Nós estávamos sofrendo com diversas falhas forçadas, então isso nos motivou a acelerar inclusive o plano de modernização. E por conta desta aceleração nós temos então essa execução de duas grandes reformas nas duas primeiras unidades geradoras de cada uma das plantas, Ilha Solteira e Jupiá. If we increase the availability of these two power plants, so these two power plants will produce more energy. So it's very important for the modernization and very important to increase the availability of these two power plants. A CTG assume esse projeto dessa magnitude com uma empresa ainda se estruturando, né? A gente resolve fazer o projeto em etapas e resolve fazer uma primeira etapa com 2 máquinas em Jupiá e 2 máquinas em Ilha Solteira como um projeto piloto. Quando nós assumimos a operação dessas usinas, nós sabíamos que eram 2 usinas já muito antigas. Elas já possuíam naquela época mais de 40 anos de operação, eram ativos extremamente antigos, com uma baixa taxa de digitalização, ou seja, nós tínhamos sistemas muito analógicos e a gente precisava realmente fazer um incremento em termos de supervisão dessas usinas. Então hoje na modernização nós estamos também incorporando uma tecnologia digitalizada. Esse é um projeto desafiador, né? Todos nós, quando começamos esse projeto, sabíamos da complexidade e do grande desafio que a gente teria pela frente. Nós temos mais da metade das usinas hidrelétricas do Brasil em final de vida útil dos equipamentos eletromecânicos e sem terem sofrido modernização. A CTG, com este projeto de modernização, ela passa a ser pioneira no Brasil e abrir uma nova fase do setor elétrico brasileiro. Enquanto nos anos 60 e 70 houve um grande boom de construção dessas usinas, que estão já em final de vida útil, agora nós veremos para o futuro um grande boom de reforma e modernização desses ativos. E a CTG inaugura essa nova fase no setor elétrico brasileiro. Eu vou continuar a apresentação falando um pouco do nosso investimento nessas 2 hidrelétricas, né? Nós temos um total de 3 bilhões de reais de investimento. Nós iniciamos a primeira fase da modernização no começo de 2017, né? Esse investimento é estimado para ser utilizado em torno de 8 ou 10 anos, né? Nós dividimos essa modernização em fases, né? Cada fase é um projeto específico, né? Na primeira fase, nós concluímos essa primeira fase em maio deste ano, né? Nós já reformamos 4 unidades geradoras, né? E iniciamos os trabalhos de engenharia da segunda fase em março deste ano. Nós temos como empresas contratadas para a segunda fase, né, um consórcio formado pela Power China e Harbin, né? São 2 empresas chinesas e lideradas pela GE. Né? É um consórcio para modernizar 8 unidades geradoras, né? Sendo 4 unidades geradoras de cada usina. Né? Nós temos um contrato também do segundo batch com a Sepco One, que é a empresa que foi contratada para fornecer toda a automação das 2 usinas e implementar um novo centro de operação da CTG Brasil. Né? Esse centro de operação e geração, ele ficará em Ilha Solteira. Né? Temos também um contrato com a WEG para substituição de 17 transformadores elevadores em Ilha Solteira, né?
nós fizemos uma avaliação e todos os transformadores já estão em fase final de vida útil, então esse é um processo que nós aceleramos esse fornecimento já para fazer a substituição. Temos hoje em torno de 8 transformadores já trocados, né? A primeira fase do projeto, né, nós tivemos um investimento de 300 milhões já realizados, né? E para essa segunda fase nós estimamos um investimento de 704 milhões. O escopo da modernização, basicamente, né, nós dividimos em equipamentos que nós trocamos completamente, inclusive mudamos a tecnologia, né, como, por exemplo, sistemas de automação, de proteção, que nós estamos implementando processos novos na usina, né, o próprio COG também é novo, né. Os geradores, né, nós trocamos toda a parte ativa do gerador, né, mudando a classe de isolação para uma classe de isolação melhor do que a existente, né? Então esse é hoje o maior trabalho da CTG, né? Estamos trocando aí os transformadores também, porque substituindo por novos, né? Principalmente os de ilha, os de Jupiá ainda têm uma vida útil grande, que eles foram reformados num passado recente, né? E nós tivemos uma outra classificação de equipamentos, que são equipamentos que nós decidimos por reformar sem mudar o projeto original. É o caso das turbinas, né? As turbinas de Jupiá e as turbinas de Ilha Solteira, nós estamos mantendo o perfil hidráulico, nós não estamos considerando mudança para ganho de potência, né? Nós estamos mantendo a característica hidráulica e mantendo a mesma característica da usina, né? A gente tem uma eficiência melhorada em função de melhorias no gerador, né? Mas os componentes da turbina nós estamos mantendo o mesmo perfil, né? Em Jupiá, por se tratar de turbinas Kaplan, né? Turbinas Kaplan são aquelas que as pás a gente movimenta, né? Tem uma regulagem das pás, né? Todos os componentes internos, né, estão sendo trocados, né? Vedações, então as turbinas e esses componentes reformados voltarão a estado de novo, né? Isso realmente para aguentar aí no mínimo por mais 30 anos, né? Benefícios da modernização, né? O primeiro benefício é a gente obter a máxima disponibilidade da usina, né? Com confiabilidade, né? Esse é o primeiro ponto. Então, a CTG ela decidiu investir e modernizar essas usinas realmente para não ter falhas e paradas forçadas, né? E essas usinas sendo estratégicas, né, para o sistema elétrico nacional, esse investimento ele traz confiabilidade realmente para todo o sistema elétrico brasileiro. A gente também tem ganho, né, de produtividade e manutenção, mais robustez, né, na nossa automação, né? Com a implementação do novo COG, né, a gente espera também ter um ganho de harmonização de processos e integração de processos de operação, né? A ideia é que todas as usinas com investimento da CTG se comuniquem com esse novo centro de operação, né? E com isso, tornando aí os processos da CTG mais eficientes, né? Evitando, ao final, falhas forçadas ou outros riscos. Falar um pouquinho, entrar agora no processo de lições aprendidas, né? Mas antes de entrar no processo de lições aprendidas da primeira fase, eu gostaria de mostrar os desafios que nós encontramos nessa primeira fase, né? Então, como eu coloquei, nós iniciamos a primeira fase em março de 2017, né? A CTG ela ganhou a concessão dessas duas hidrelétricas em junho de 2016, né? Em julho de 2016, o time de engenharia e CAPEX era formado por 2 pessoas, né? Era o diretor de engenharia e eu, o gerente do PMO CAPEX. Então, nós tínhamos um grande desafio, né? Que era soltar para o mercado uma licitação já para reformar as máquinas que estavam em condição mais crítica, né? E numa outra frente, construir um time de engenharia e CAPEX para gerenciar esses projetos, né? Contamos, né, com empresas parceiras, né, para fazer o projeto básico, desenvolver o projeto básico dessa modernização, né? Hoje nós conseguimos estruturar um time, nós temos um time de funcionários próprios, né, de aproximadamente 25 pessoas, né, entre engenharia e PMO, né, mais algumas empresas parceiras e consultores também
suportando a engenharia e a fiscalização desses trabalhos, né? E conseguimos isso num espaço muito curto de tempo, né? Pegando de julho de 2016, né? Até em 6 meses nós soltamos um edital para o mercado, já para a reforma das primeiras unidades geradoras, né? E em março nós conseguimos contratar e começar os trabalhos de projeto detalhado. Então foi um desafio muito grande, né? Até porque nesse período não só a engenharia estava se estruturando para esse projeto, mas todas as outras áreas da empresa, como RH, suprimentos, área de administração de contratos, todas estavam no mesmo patamar, né? Todas se estruturando. Então foi um desafio e a gente tem muito orgulho de passar isso para vocês aqui, que nessa primeira fase nós conseguimos superar esses desafios, né? Outro desafio, né, que era novo no mercado brasileiro, era reparar 2 máquinas desse porte ao mesmo tempo, né? Isso também era algo que a gente não sabia como seria aceito pelo sistema, mas deu tudo certo, nós conseguimos parar 2 máquinas ao mesmo tempo, né, e conseguimos seguir com a modernização em paralelo. Então, nós terminamos essa modernização da primeira fase em maio de 19, né? Significa 2 anos depois da contratação, né? Isso significa que nós fizemos 2 máquinas por ano, né? Desse porte, realmente é um marco de pioneirismo de reformas no Brasil. Falando um pouco agora, né, quando nós terminamos a primeira fase da modernização, nós decidimos organizar as lições aprendidas, né, desse projeto. Então, o que é a lição aprendida, né? A lição aprendida é uma situação que você vive durante o projeto, que ela só é aprendida quando você consegue aplicar, né? Você simplesmente fazer um registro daquele evento, daquela lição e não conseguir a aplicação, aquilo se perde, né? Aquela gestão do conhecimento também se perde, né? Então, na CTG, nós tratamos com muita seriedade esses eventos que ocorrem, né? Nós temos situações que foram situações de dificuldades, né? Mas nós temos situações bem-sucedidas também, né? E um ponto importante é ressaltar as situações bem-sucedidas, porque aquelas que são mal-sucedidas, né, naturalmente o ser humano já tende a enaltecer aquilo lá, né? E nós conseguimos também pegar situações que foram bem-sucedidas e organizar isso, né, num banco de dados de lições aprendidas, né? O nosso processo é um processo muito similar ao PDCA, que é um processo de melhoria contínua, né? Então a gente parte da execução do projeto, né? Nessa execução são coletadas as lições, né? Essas lições, elas por sua vez, né, impactam em algumas alterações de processos, procedimentos ou especificações, né? Isso vai alimentar, né, as especificações dos projetos futuros, que por sua vez voltam para a execução dos projetos, né? Isso é uma melhoria contínua, é um ciclo infinito, né? Aqui é um diagrama esquemático, né, que mostra basicamente, na fase de execução do projeto, a gente tem uma fase de situações que geraram problemas e soluções, né, que vão para o banco de dados de lições aprendidas, né? Algumas situações em que foram bem-sucedidas, a gente alimenta direto o nosso banco de dados também, né? Isso é alimentado pelo time do projeto. A gente tem diversas áreas, né? São times multidisciplinares, né? A gente tem contribuições também de outras fontes, né? Como o próprio P&D, pesquisa em desenvolvimento, ou um benchmarking, ou algo que a gente conhece de aplicação em outros projetos e traz para o nosso banco de dados de lições aprendidas, né? A gente faz uma avaliação de cada lição e compartilha o conhecimento dessas lições dentro do time, né? Esse compartilhamento a gente promove através de treinamentos e workshops, né? E o resultado disso é ter uma especificação técnica sempre melhorada com relação à especificação da fase anterior. Esse é um modelo de um ciclo de vida padrão para os nossos projetos de modernização, né? Então, nós temos uma fase inicial, né? Nós chamamos aqui de fase de planejamento do projeto, né? Onde nós temos aqui a iniciação do projeto e o anteprojeto, né? Aqui, basicamente, nasce o nosso projeto básico.
a nossa especificação técnica, né? Depois entramos numa fase de aquisição, né? Então, soltamos o edital de licitação, recebemos propostas técnicas, propostas comerciais e fechamos os contratos. Depois da licitação, entramos na fase de contratação, aí entra em fechamento realmente das cláusulas do contrato, para aí sim iniciar a execução dos projetos, né? Uma lição aprendida do processo de lições aprendidas, né? No primeiro lote, nós coletamos informações em todas as etapas do projeto, mas fizemos um workshop com o time de lições aprendidas só no final do projeto, né? Quando nós tivemos o CAP, que é o Certificado de Aceitação Provisória da última máquina, nós reunimos o grupo e fizemos uma sessão de lições aprendidas, né? Uma lição aprendida nos próximos a gente deve fazer lições aprendidas a cada gate do ciclo de vida do projeto, né? Isso a gente viu que é mais eficiente. Do processo de lições em si, né? No primeiro lote nós tivemos 365 situações no projeto que geraram um aprendizado, né? Essas 365 situações foram divididas em situações técnicas e situações gerenciais, né? Aquelas situações técnicas são situações que são resolvidas diretamente pelo time de engenharia, né? É a mudança de um critério técnico, é a mudança de um ponto no escopo, de uma especificação, né? Então, nesse trabalho com todas as áreas, nós decidimos focar nas 173 situações de gerenciamento de projetos, que isso envolve realmente mudança de processo, mudança de estrutura, né? E realmente tem uma contribuição maior de outras áreas da empresa, não só da engenharia. O workshop, né? O workshop que nós fizemos com o time, ele teve um foco na solução de problemas, né? Nós caracterizamos, distribuímos aquelas 173 lições aprendidas em módulos, né? Então, esses 5 módulos, né? É um módulo de gestão de time, integração e comunicação, módulo de planejamento, módulo de qualidade, módulo de gerenciamento de contrato e módulo de governança, gestão de escopo e claims, né? Nós criamos, né, desse workshop, existiam 30 pessoas, né, participando desse workshop, então nós dividimos em 5 grupos, né? E cada grupo discutiu todos os módulos, né? Não foi um grupo para cada módulo, né? Nós fizemos uma sessão de lições aprendidas para cada módulo, sendo que na primeira fase, cada grupo escolhia para aquele módulo as 4 ações, né? As 4 situações mais importantes, né? Aqui nós aplicamos um Pareto, né? Então, pegar, né, 20 ações que representam 80% dos problemas, né? Então, cada grupo escolheu 4 ações, né? Depois dessa escolha, cada grupo fazia uma apresentação num plenário, né? Compartilhando as informações com os outros grupos, e aí, num consenso, a gente chegava naquelas 4 ações realmente, de fato, que a gente ia trabalhar para aquele módulo, né? Depois, essas 4 ações mais votadas, elas passaram para a fase de estruturação. Então, cada grupo se reuniu e definiram para cada evento ações que seriam necessárias para corrigir aquele evento, né? Aquela situação que foi passada na primeira fase da modernização, né? Depois esses grupos voltaram para apresentar essas ações e nós tivemos uma fase de fechamento, onde em plenário, novamente, nós definimos as ações necessárias para aquelas lições aprendidas, né? E como resultado, nós tivemos 20 principais problemas que ocorreram na primeira fase, né? E daí saíram 50 propostas com responsável e prazo para a solução de cada ação, né? Esse foi o principal legado desse trabalho, porque hoje nós temos uma planilha, né, com ações responsáveis que a gente pode monitorar e a gente já sente uma melhora na gestão do segundo lote da modernização, né, baseado nessas lições aprendidas no primeiro lote. Então,
Mais uma vez, né? Estou muito orgulhoso em ter trabalhado nesse processo e ter trabalhado no primeiro lote da modernização, né? E principalmente por ter visto o resultado que essas lições aprendidas trouxeram para o segundo lote da modernização, né? Foi muito, tivemos um ganho muito grande de produtividade e gestão. É isso, esse é o time que participou, né, do processo de lição aprendida, né? Aqui são 30 pessoas, realmente tem uma mescla aí, brasileiros, chineses, tem uma pessoa pelo menos de cada área envolvida no projeto, né? Então foi um processo muito prazeroso, né? Muito prazeroso e efetivo, né? Eu gostaria de agradecer, né? E abro agora para a sessão de perguntas, né? Uma salva de palmas para o Ricardo. O auditório, alguém quer fazer alguma pergunta? Ricardo, qual a participação do mercado brasileiro nas contratações de serviços e reformas? As contratações, né, nós fizemos licitações nacionais, né, então, com participação de empresas estrangeiras também. Mas as empresas estrangeiras, elas participaram com uma condição: elas abriram empresa aqui no Brasil, né? Nós não contratamos diretamente a empresa chinesa da China, né? Todas as empresas abriram empresas aqui no Brasil e participaram em condições iguais com os fornecedores nacionais. Isso tanto no primeiro como no segundo lote. Ok, então queria agradecer ao Ricardo, pedir desculpa pelo anúncio equivocado, me passaram aqui a página errada, mas olha, aqui estava Ricardo mesmo, tá certo?